Olá, amigo vestibulando, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é o controle de fronteira no México com os Estados Unidos. Vamos entender um pouquinho melhor como que é essa situação conflituosa ali na área de contato entre os Estados Unidos e o México, tá certo? Bom, eu coloquei aqui para vocês, amigos, a questão do NAFTA como sendo um ponto importante a ser considerado para essa questão de fronteira. Para tudo. Brunão, como assim o bloco econômico do NAFTA tem tudo a ver com a fronteira? Tem tudo a ver. Porque veja bem, o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio norte-americano, que está nele Estados Unidos, Canadá e México, ele foi colocado em cena em 1994. E a partir da década de 90, a gente tem que levar em conta o quê? A gente teve uma série de problemas com os aspectos econômicos, humanos do México. Para você ter ideia, a partir da década de 90, com a implantação do NAFTA, eu teve o aparecimento de cerca de 50% de trabalho informal. Aumentou em mais de 50% o número de trabalho informal. A população... o México como um todo passou a atrair empresas transnacionais. Por quê? Por causa da sua mão de obra barata e da sua matéria-prima barata. Além do que, nós temos os trabalhadores sem direitos e os sindicatos não atuantes. Então nós temos uma situação que na década de 90 eu tive um aumento de mais de 97% do número de imigração ilegal para os Estados Unidos. Veja que interessante, na década de 90, com a implantação do NAFTA, um aumento em mais de 97% da imigração. Deve ter alguma relação, né? Bom, com um aumento tão exorbitante da imigração ilegal para os Estados Unidos, eu tenho o controle de fronteira que passa a ser atuante, muito mais atuante aí, inclusive com o uso da força. Nós sabemos que a polícia de fronteira dos Estados Unidos é extremamente atuante com câmeras de vigilância noturna, helicópteros, jipes, cachorros, ou seja, a polícia é extremamente bem equipada para justamente barrar essa entrada de imigrantes ilegais. Apesar de todo esse controle, eu tenho que por ano cerca de 300 mil imigrantes ilegais passam na fronteira do México para os Estados Unidos. E para se ter ideia, esse número de imigrantes, já que é ilegais, não dá para ter um controle certo, mas a partir da remessa de dinheiro dos imigrantes para suas famílias, nós conseguimos ter uma noção do número de imigrantes. E para se ter ideia, é cerca de 16 bilhões de dólares por ano. 16 bilhões de dólares por ano que os imigrantes ilegais nos Estados Unidos mandam de volta para suas famílias no México. Isso chega a ser superior que todo o lucro do México com as exportações de petróleo. Veja, essa situação de fronteira conflituosa é bem interessante para fazer uma relação aqui do que o professor Milton Santos chama de relação centro-periferia. Inclusive com o aparecimento de um mercado informal de trabalho, que é o mercado dos coiotes. Quem são os coiotes? Os coiotes são aqueles responsáveis por fazer a travessia do imigrante ilegal na fronteira, tá certo? Bom, eu separei uma questão aqui que eu achei bem interessante, que é a questão da joint venture que se formou a partir do NAFTA. Veja, um professor de Direito da USP, ele fez uma relação falando que é a joint venture dos Eggs and Bacon. O que é isso? Veja, quando a gente teve a formação do NAFTA, é como se a gente tivesse uma relação entre os primos ricos, Estados Unidos e Canadá, e o primo pobre, o México, onde nessa relação os Estados Unidos e o Canadá, esse professor de Direito da USP, ele faz uma relação como sendo a galinha e aqui o porco, onde nessa relação Eggs and Bacon, os Estados Unidos e o Canadá ficaria responsável pela entrada do ovo no negócio e a entrada do bacon ficaria por parte do México. Vamos lembrar o que é uma joint venture? Joint venture é uma espécie de associação, uma cooperação entre empresas para a produção. É mais ou menos o que aconteceu no Brasil na década de 90 com o Super Nintendo. Acho que muitos, os mais velhos assim da minha idade, teve o Super Nintendo lá na década de 90. O que foi? Foi uma joint venture, uma parceria entre uma empresa brasileira, a Estrela, produtora de brinquedos, e a empresa, a Nintendo americana, que fazia os jogos. Bom, então joint venture é uma parceria para a produção. O que foi aqui? Essa historinha lúdica aqui, um entraria com ovo, outro entraria com bacon, mas no momento em que chega o primeiro cliente, a galinha coloca o ovo e o porco para tirar o bacon.
Aí é um problema, hein? E o porco, nessa situação, sem ter como ceder o bacon, sem se prejudicar, o professor fala que nessa relação aqui é como se fosse o seguinte: sempre um vai ter que perder, só que aqui quem está perdendo? O país que já é subdesenvolvido, o país que já tem uma série de problemas sociais, econômicos, tá certo? E é assim que caminha a participação do México no NAFTA. Para você ter ideia, ele contribui com apenas 5% do PIB do NAFTA. No entanto, ele contribui muito mais com as matérias-primas, com a mão de obra barata e com o seu território sendo utilizado pelas transnacionais, pelas empresas maquiladoras, tá certo? Esse aqui é um apanhado geral do controle de fronteira do México com os Estados Unidos e o que levou a essa migração tão grande em direção aos Estados Unidos, tá certo? Um abraço, até a próxima e tchau!